Salve, salve, pessoal do Capiguá, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo na paz nesse dia de hoje? Espero que sim, espero que seu dia esteja sendo uma bênção na presença de Deus e que continue na presença do nosso Deus também, agora, enquanto nós iremos aqui fazer o nosso pequeno culto, né? Mas não menos importante, e iremos então abrir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus nesses próximos minutos que se seguem. Então, se você está aí com a sua Bíblia, pegue ela, abra aqui no texto, tá certo? O texto de hoje é Isaías, capítulo 40. Abra aí no capítulo 40, a partir aqui, ó, do versículo 3, tá certo? Enquanto você deixa sua Bíblia aberta, eu quero fazer aqui uma oração com vocês. Bondoso Deus, Pai, a gente agora está deixando a nossa Bíblia aqui aberta para a gente ler ela, Pai. E, Pai, a gente pede que essa leitura não seja uma leitura vã, pelo contrário, que seja uma leitura que mude a nossa vida, que modifique o nosso dia hoje, que faça a gente compreender algumas coisas a respeito, Pai, da Tua vontade para a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você abriu aí a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 40? Se sim, leia aqui junto comigo, né? A partir do verso 1 mesmo, ó. A partir do verso 1 você tem a Bíblia dizendo assim, ó: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E aí, olha só que interessante, ele diz assim no versículo 2: Falai benignamente a Jerusalém. E no verso 3 ele diz o seguinte: A voz do que clama no deserto irá preparar o caminho para o Senhor. Olha só, gente, a voz do que clama no deserto irá preparar o caminho para o Senhor. Essa era uma profecia que está no livro de Isaías a respeito de João Batista. João Batista seria esse que seria a voz que clamaria no deserto a respeito de Jesus e que prepararia o caminho para o Messias. Você sabe disso, inclusive. João Batista fez muito bem esse papel de preparar o caminho para o Messias, porque ele conseguiu ali transformar, juntamente com o Espírito Santo, o coração de muitas pessoas com a pregação dele, para que essas pessoas estivessem prontas para quando o Messias começasse o seu ministério. Agora, o que me chama a atenção é perceber de que no deserto estava João Batista. Quantas vezes Deus usa o deserto para levar os homens de Deus para lá, né? Estava aqui analisando isso. Perceba, João Batista foi um homem que Deus usou e levou ele para o deserto, para ali ele ser moldado. Moisés, gente, passou 40 anos no deserto sendo moldado. E ali foi que ele aprendeu a ser um pastor, né? Você vê que Jesus também foi levado ao deserto e ali ele foi tentado, ali ele foi burilado. O povo de Deus, após de sair ali, né, do Egito, ele foi levado ao deserto e no deserto o povo de Deus foi então burilado por Deus, foi modificado por Deus. Eles voltaram a acreditar em Deus e a confiar em Deus. E olha só, o deserto, então, na Bíblia, é um momento de tribulação, um momento em que a gente está sendo provado, em que a nossa fé está sendo provada, e é bom isso. É bom os momentos em que a nossa fé está sendo provada, porque significa que esses momentos são o que trazem a nossa força espiritual. Observe só, eu citei aqui alguns nomes, né, numa listinha, para estar citando para vocês, de pessoas que passaram por dificuldades na vida, por desertos, né, na vida espiritual e venceram. Olha só Davi. Quando Davi ele é ungido por Samuel para ser o próximo rei, a vida dele se transforma em um caos, né? Perseguições começam a aparecer, né? O rei Saul começa a perseguir Davi, a vida dele começa a ficar difícil. E são nos piores momentos da vida de Davi em que os salmos mais lindos foram escritos. Olha só a vida de João, por exemplo. Se não fosse a ilha de Patmos, quem sabe nós não teríamos o livro de Apocalipse escrito. Olha só o profeta Daniel mesmo. Se não fosse todo aquele exílio que ele foi levado, né? Toda aquela dificuldade que ele passou, que ele sofreu e que tiraram ele da terra dele, quem sabe ele não teria se tornado esse homem de fé que ele se tornou, né? Esse homem fiel que ele se tornou. Olha só, gente, a história de Jacó
Foi nos momentos mais difíceis da vida de Jacó, em que ele teve que sair, fugido da casa dos pais, e ali ele teve as experiências dele com Deus. Foi nos momentos mais difíceis da vida dele, em que ele foi enganado pelo tio dele, em que a fé dele foi aumentada. E não será diferente na nossa vida. Será nos momentos mais complexos da nossa vida, em que a nossa fé será provada. Então, não desanime. Deus está ao seu lado, mesmo nos dias mais difíceis. E é nesses dias que Ele está preparando o seu caminho, o seu caminhar, para que você esteja cada dia mais próximo do céu.